Gente, ainda a gente fala um pouquinho sobre o tempo, mas o que o tempo tem gerado, que são doenças respiratórias, né? Nessa época do ano isso é muito comum, tanto que as internações de crianças na Santa Casa de Araçatuba, devido a esses problemas, aumentaram mais de 1.500% só no mês de abril. E grande parte desses pacientes são crianças menores de 2 anos que precisam de cuidado médico por causa da bronquiolite. É uma doença comum, infelizmente, acaba acometendo várias crianças agora. Só que para falar um pouco mais sobre esse caso de bronquiolite, nós convidamos a médica pediatra, a doutora Raquel Quaresma de Araçatuba, que vai trazer orientações para os papais, para as mamães e também para os responsáveis dessas crianças. Doutora, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada eu pelo convite. Doutora, por que acaba sendo muito comum esses casos de bronquiolite nessa época do ano? É porque o causador principal da bronquiolite é o vírus sincicial respiratório e ele circula de março até agosto, mais ou menos, né? Então, desde março a gente tem visto um aumento dos casos de bronquiolite nessas crianças, né? Nessa faixa etária. E existe alguma forma de prevenir, de reduzir um pouquinho? Então, a prevenção a gente tem várias maneiras, né? Evitar aglomerados, agora começa o outono e inverno, fica o clima seco com a aglomeração das pessoas, né? Ambiente fechado. Limpeza das mãos, álcool em gel. E também a gente tem a vacina para gestantes, né? Que protege nos 6 primeiros meses do bebê. Doutor, e o que é a bronquiolite exatamente? A bronquiolite é uma inflamação nos bronquíolos. Então, são canaizinhos bem estreitos que eles ficam inflamados. Então a criança respira, o ar entra e como ele está inflamado, a criança tem um esforço para conseguir expelir o ar. Então esse esforço ele acaba assoviando, faz o sibilo. Então a criança inspira e faz no finalzinho da respiração. E aí a criança traz esses sintomas, tem alguma coisa também relacionada à respiração mais ofegante, mais rápida? Porque às vezes nessa idade a criança não sabe dizer exatamente o que está acontecendo, né? Então os pais precisam ficar alertas. Todos os bebês, nesse momento que a gente está com tantos casos, bebês menores de 2 anos, começou com um quadro de espirros, coriza, uma tossinha bobinha, chega 3º, 4º dia, começa a piorar a tosse, aí prestar atenção nos sinais de alerta, que é batimento de aleta nasal, né? Então, o narizinho abre e fecha, afunda a fúrcula, que é esse ossinho aqui no pescoço, começa a aparecer os músculos entre as costelas, né? Começa a ter uma respiração mais ofegante, a criança fica prostrada, irritada, gemente, recusa a mamada. Então, é um momento mais do que ideal para procurar um pronto-socorro. Mas, já nos primeiros dias, eu acho que seria importante procurar o pediatra. Doutora, a gente viu até recentemente um caso de um bebezinho, só me reforça a memória aqui, acho que foi em Rio Preto, em Araçatuba, de 8 meses, que infelizmente acabou morrendo por complicações da bronquiolite. É uma doença grave. Essa criança, pelo que eu estou ciente, ela faleceu por H1N1, Isso, H1N1. que é a influenza. O que a gente pede, por favor, mamães, vacinem os seus bebês, tá? Não é só o vírus sincicial que está causando todo esse problema respiratório, mas a gente tem a vacina disponível e, infelizmente, muitas famílias não estão indo vacinar suas crianças. A gente está com uma taxa que era de 5%, depois do dia D aumentou para 9%, mas é muito, muito, muito baixa. Então, não vamos bobear, né? A gente relaciona essa questão da bronquiolite, né? Porque é uma doença do momento, só que outras doenças respiratórias também acabam atingindo as crianças. O caso do H1N1, que a senhora bem lembrou que não foi por causa de bronquiolite, sim por H1N1. Ou seja, a vacinação está aí, é de graça, está disponível no SUS, não tem por que não vacinar. Exato, está circulando adenovírus, rinovírus, vírus sincicial, influenza A, influenza B, Covid, que também não foi embora, gente, Covid está aí também. Então, assim, isso não é uma orientação minha da doutora Raquel, isso é uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunização, a vacinação dessas crianças. Então, pessoal, tá aí o recado, tá aí o alerta da doutora Raquel Quaresma, nada de ficar aglomerado, ainda mais as crianças que vão na creche, recém-nascido, o pessoal costuma fazer aquela visita, é bom também dar um tempinho, né? Eu falo para botar a culpa no pediatra, né? Falar que a gente que botou o terror. Não é hora de receber visita, porque os que têm as complicações piores são os lactentes jovens, principalmente até 3 meses. Então, no período neonatal, mais grave ainda, tá? Então vamos proteger nossas crianças. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço.